Eu me chamo Isadora Welzel, eu sou estudante do curso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou na sexta fase, sou natural de Blumenau e hoje convido vocês para conhecerem a minha biblioteca. Diante desse desafio que então me foi proposto, eu devo começar a escolher os meus livros e colocá-los dentro da sacola. São muitas opções e por vezes isso é difícil, para leitores muito admiráveis dos livros, escolher apenas alguns para levar. Mas digamos que se eu tivesse que sair de casa e escolher apenas alguns que coubessem nessa pequena sacola, eu vou escolher então as minhas opções aqui. Este aqui. Assim. São essas as minhas escolhas. Como vocês podem ver, a sacola ficou bem cheia de livros, preciosidades, e convido todos vocês a conhecerem um pouco mais sobre os livros que eu com tanto carinho escolhi. O primeiro livro que eu escolhi é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus escritores da literatura universal e latino-americana favoritos. Escolhi esse livro especialmente porque me marcou durante a minha adolescência e é um livro extremamente bonito no sentido da relação amorosa. É quase possível sentir o que o autor busca trazer com as palavras. E conta uma linda história de amor. É um livro que eu recomendo, especialmente para quem é fã de outras obras do autor, como 100 Anos de Solidão e, enfim, tantos outros livros que esse autor nos presenteou
com seu realismo mágico e com a sua maestria. O segundo livro que eu escolhi é O Castelo nos Pirineus, de um escritor norueguês chamado Jostein Gaarder, que é também o escritor de o célebre romance da filosofia, O Mundo de Sofia. Mas eu escolhi este livro aqui especialmente por ser um livro mais intimista. Ele conta a história de um casal de antigos namorados que se reencontram por acaso e tentam reconstruir uma relação com base naquele sentimento que existia no passado. Especialmente, eu gosto muito desse escritor porque ele traz muito um aspecto transcendental em suas obras, espiritual, de certa forma, e misturando muito com filosofia, com inclusive dilemas éticos, e nos fazendo refletir sobre o universo, o mundo, quem somos, sobre a nossa existência. Então, é de uma particularidade do autor, e algo muito interessante é que é quase uma tentativa epistolar, porque existem vários trechos que são verdadeiras trocas de mensagens, de cartas entre os personagens. Então eu recomendo muito para quem gosta desse tipo de literatura mais direta, né, nesse sentido. E uma leitura muito leve também, eu recomendo. Trata de temas um pouco mais profundos, mas de uma forma muito, muito próxima do que a gente vive. Este livro aqui também não poderia ficar de fora da lista, que é O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro belíssimo que eu recomendo a todos que gostam de desenhos, porque ele é um livro ilustrado e é, assim, uma verdadeira obra de arte, muito minucioso, que nos traz importantes lições sobre o amor, sobre a amizade, sobre a importância das relações humanas, como nós lidamos com o outro, e ele é repleto em cada página de algum ensinamento. E eu particularmente gosto de livros nessa toada, e peço inclusive licença para ler uma das partes, um pouquinho desse livro, que é de uma leitura rápida, mas que merece uma apreciação de fato de alma e de coração, porque é um livro que traz seus ensinamentos e que, mais que isso, também nos convida a admirar a sua beleza. E com uma mensagem assim, que realmente está para além de um livro infantil, é um livro para todas as idades. Deixa-me escolher então um trecho para reler. Escolhido então o trecho que representa muito bem esse livro, vou ler então. O que fazemos quando nosso coração dói? Perguntou o menino. Nós o acolhemos com amizade, lágrimas compartilhadas e tempo, até que ele volte a despertar esperançoso e feliz. Tem mais algum conselho? Perguntou o menino. Não meça seu valor pela forma como os outros o tratam, disse o cavalo. Lembre-se sempre de que você é importante, você é amado e traz para este mundo coisas que ninguém mais é capaz de trazer. Outro livro que eu também escolhi para colocar na sacola é O Advogado, do John Grisham, um autor de certa forma bastante contemporâneo que repercutiu no mundo da literatura a partir dos livros, romances, muitos romances policiais, mas também romances relacionados ao mundo do direito. Esse livro eu escolhi porque tem um valor não só para mim, mas também para o meu pai, porque, apenas para contextualizar, ele também é da área jurídica
E ele ganhou esse livro do chefe dele, na época em que ele estagiava em um escritório de advocacia, né? Então foi um presente para ele, acabou ficando na biblioteca dele e eu também, né, muito curiosa, peguei esse livro, é de nós dois, mas escolhi também para ler e para mantê-lo na minha biblioteca. Esse livro eu escolho não apenas pelo teor jurídico dele, mas também pelo teor humanitário. Ele conta a história de um advogado que trabalhava em uma grande firma, com muitas demandas, perseguindo o lucro, né? E o que acontece é uma reviravolta na vida dele, depois de passar por um episódio envolvendo moradores de rua. E ele fica muito tocado e realmente muda completamente muito de sua perspectiva sobre a vida, sobre o direito, sobre o trabalho, sobre a defesa dos pobres, das pessoas marginalizadas. E então o que acontece é que ele realmente se doa a uma advocacia pro bono, né? Uma advocacia graciosa em favor dessas pessoas humildes, né? E é um livro muito bonito nesse teor, tanto que não é um livro jurídico, não é um livro, né, manualesco, ele é na verdade um livro sobre o direito frente à sociedade. É um romance que eu recomendo a todos que têm sede de justiça e que têm, né, grande apreço pelas pessoas que buscam ajudar o outro, né, com a sua profissão e também com aquilo de bom que elas trazem dentro delas. Outro livro que eu escolho é Crônicas para Jovens, de Amor e Amizade, da Clarice Lispector, né? Penso que não poderia, entre minhas escolhas, faltar uma escritora naturalizada brasileira, né? Um dos grandes nomes da literatura brasileira, que é a Clarice. E escolho esse livro especialmente porque ele foi muito marcante em uma época bem específica da minha vida, que foi na minha época de vestibulanda, né? Foi uma das obras que a Universidade Federal de Santa Catarina cobrou no vestibular em que eu prestei para entrar no meu curso. E é um livro de uma leitura breve, mas que reúne alguns contos, passagens e até mesmo frases que a Clarice nos apresenta sobre a amizade, o amor, a relação humana num todo, né? É uma verdadeira conversa, né, entre personagens, entrega uma visão sempre muito personalíssima do mundo lispectoriano e é uma leitura de fato apaixonante. Um dos diálogos que abri aqui e que eu lembro de ter me tocado, inclusive tem algumas anotações que eu fiz na época, é um que se chama Ao que Leva o Amor. É um diálogo muito pequeno entre duas pessoas. Eu te amo. É isso então o que sou? Você é o amor que tenho por você. Sinto que vou me reconhecer, estou quase vendo. Falta tão pouco. Eu te amo. Ah, agora sim, estou me vendo. Esta sou eu então. Que retrato de corpo inteiro. Que é um diálogo que nos leva a compreender o que somos a partir também do amor do outro, de como o outro nos vê, né? E daquilo que a gente representa para o outro, enquanto seja uma paixão ou seja uma amizade, né? Então, a importância do outro, qual o sentir, né, que concede uma identidade. É sobre isso. Outra obra que eu escolho para compor minhas escolhas é Um Dia Chegarei a Sagres, da Nélida Pinhon, que é possivelmente uma das minhas autoras brasileiras favoritas. Gosto muito da tessitura da palavra,
Nélida Pinhon. E este é um livro sobre identidade. Uma reflexão sobre o orgulho, de onde ela vem, ou mais especificamente das tradições que ela carrega consigo, tradições familiares, tradições de vida, porque a Nélida Pinhon é uma escritora muito ligada ao mundo ibérico, né? Então, claro, no Brasil somos para muito além daquilo que legamos de Portugal ou da Europa, né? Mas me toca particularmente esse louvor que ela tem, tanto em relação à língua portuguesa, quanto às suas origens familiares, desse universo luso, né? Então, Um Dia Chegarei a Sagres é uma história sobre origens, né? Sobre raízes, sobre tradições, e algo que me toca muito nesse sentido. Eu peço escusas para ler o que tem na contracapa. Essa é uma edição, inclusive, da editora Record, que é uma edição tátil, sensorial da capa, muito parecido com o que a Nélida busca trazer em palavras, né? Discretamente consultei o avô. Ele sabia mais do pecado que eu. Era condescendente com o mal que lhe parecia natural nos humanos. Segundo Vicente, tratava-se de assunto que merecia manter Deus à parte, mesmo porque a consciência deste Deus não coincidia com a nossa. Dizia enfático como podia ele punir um homem que guardava entre as pernas um membro incendiário perigoso, em nome do qual se matava. O que saberia este divino da dor de ser humano? Como se pode ver por esse pequeno trecho que é uma lupa do que existe nesse livro? Trata-se de uma narrativa quase epopaica, né? Muito ligada à história, né? A Nélida é uma escritora que eu admiro muito por essa união que ela faz entre história e literatura de uma forma tão pessoal entre os personagens, né? Com muito enriquecimento psicológico e de uma forma que é também universalizante, né? Para também outras tradições. E por fim, eu escolho o livro Os Anos, da Annie Ernaux, uma escritora que vem sendo extremamente premiada, né, especialmente depois de ter sido laureada em 2022 com o Prêmio Nobel da Literatura. E eu recomendo esse livro especialmente para quem sente uma grande afeição à cultura francesa, nos mais variados aspectos, cinematográfico, musical, artístico como um todo. É praticamente um relato de existência, né? É uma narrativa que é singular, atravessa gerações, e é um livro extremamente próximo de você ler e de se sentir próximo da personagem, né? Um pouco, de certa forma, parecido com a Clarice Lispector, mas sob um outro viés, e a busca pelo eterno eu, né? por quem se é, e algo muito próximo, algo muito enfático da autora é o eu feminino, né? A mulher, o papel da mulher, a mulher que se descobre, né? Tanto que existem outras obras da autora que seguem essa mesma linha, e é por isso que eu também escolho este livro para fazer parte dos meus escolhidos, né? É uma obra, é uma escritora que tem uma escrita ousada, né? Ousada pelo tempo que ela busca escrever, pelo tempo que ela busca retomar. E extremamente
característica, né? Extremamente trazendo muitos adjetivos, muitos cenários, né? Compondo uma linda obra, Os Anos. É isto. Agradeço muito por esse desafio e é excelente poder tirar um tempo para analisar e repensar, falar sobre os livros, né, que são uma das melhores formas de conhecer sobre alguém, né, sobre o que existe, qual que é a essência, o conteúdo de uma pessoa, o que a pessoa é formada, é a partir dos livros que ela tem ou dos livros que ela gostaria de ler. Se fosse possível, eu ainda gostaria de escolher mais livros da minha estante, inclusive livros que eu ainda não li, né? Talvez fosse ainda mais interessante e mais estratégico eu escolher os livros que eu ainda não conheço, mas que tenho aqui na minha estante, que gostaria muito de ter tempo para lê-los, para colocá-los na minha sacola, né? Porque os livros são sobre experiências, né? Não é sobre tê-los aqui, né? É sobre o que eles representam, né? Para a pessoa que lê. E essa é uma das maravilhas e uma das coisas que eu mais admiro nesse projeto, né, literário, de sentar e escolher algumas leituras marcantes. E como mensagem final, eu trago um pouco da minha experiência com os livros. Desde muito nova, sempre fui uma leitora voraz, sempre em busca de novas experiências literárias, né? Com o tempo também fui refinando e sofisticando muito do meu gosto, mas os livros na minha vida têm uma importância fundamental, né? Muito das minhas grandes escolhas se basearam em alguma mensagem, alguma reflexão que os livros me ajudaram a tomar. Então, mais que isso, os livros são também meus verdadeiros amigos, conselheiros, e o hábito da leitura é uma constante na minha vida. E certamente, hoje em dia, com tantas plataformas, com tecnologia e redes sociais, os livros, por vezes, estão se tornando cada vez mais virtuais, né? Assim como a vida como um todo, mas, para mim, eu penso que é extremamente importante, e para todos, né? Manter esse hábito de segurar um livro em mãos, de poder aprender com eles, de tirar bom proveito e de tê-los de fato como opções, como amizades, né? De se seguir em frente, porque os livros não nos abandonam, né? É sempre possível voltar a eles, é sempre possível relê-los, né? Eles estarão da mesma forma que sempre estiveram ali. O que muda somos nós, né? Como já dizia Heráclito de Éfeso, não se entra duas vezes no mesmo rio. Ou o rio é diferente, ou nós que mudamos, né? Então sempre é uma nova experiência. E nós aprendemos muito sobre nós mesmos com os livros que lemos, né? E com os livros que temos, e com os livros que ainda leremos.